Todos já ouvimos falar da tiroide e de doenças associadas a esta pequena glândula que já foi considerada por muitos como um dos principais motores do nosso organismo. Mas será que sabemos quais as funções associadas à tiroide? Olá! Hoje aqui na Rua Saúde em Jogo veio falar de tiroide. Sabe dizer-me o que é a tiroide? Há uma glândula, não? Assim, qualquer coisa que sei que se houver algum problema a nível da tiroide, né, normalmente há uma desregulação hormonal que leva a complicações de saúde. Desconheço. Sei que é uma glândula. Sei mais ou menos o que é uma glândula, certo? Está a par dos problemas que a tiroide pode dar? Estou. Pode dizer-me quais são? Pode haver um inchaço no pescoço, agora outras não lhe sei. Essa é mais normal. Não. Tudo, normalmente inchaços e problemas de tensão. Está com o Saúde em Jogo na Bola TV. Hoje vamos falar de tiroide e saber também que importância tem esta glândula na prática desportiva. É convidada do Saúde em Jogo Maria João Oliveira, endocrinologista do Centro Hospitalar de Gaia, a quem eu agradeço desde já, doutora, por estar aqui comigo. E a pergunta que se impõe, o que é de facto a tiroide e que funções ou que função tem no nosso organismo? A tiroide é uma glândula muito importante. É uma glândula de secreção endócrina. E o que é secreção endócrina? É isso. Chamamos secreção endócrina quando a glândula fabrica hormonas que passam diretamente para a corrente sanguínea. Sim. Portanto, isso significa ser endócrino. E essas hormonas são importantes porque elas é que ditam o metabolismo do nosso organismo, ou seja, ditam a velocidade a que o nosso organismo funciona. Portanto, para nós funcionarmos, precisamos da ação das hormonas da tiroide. Sem elas não conseguimos funcionar. Se não existisse a tiroide, não funcionaríamos, digamos assim. Se não existisse a tiroide, para funcionarmos, ou seja, para vivermos, temos que a substituir. Há algumas crianças que nascem com hipotiroidismo congénito, nascem sem tiroide e desde o nascimento têm que fazer a substituição da tiroide, tomando a hormona que ela fabrica. Portanto, e há muitos adultos que também têm problemas a esse nível e que depois têm de tomar a substituição, não é? Têm de tomar terapêuticas ou têm de fazer terapêuticas para essa substituição. Agora, vamos ao tema, digamos assim, do nosso programa propriamente dito. Que importância é que tem a tiroide na prática desportiva, quer seja no desporto, quer mesmo na prática simples do exercício físico? Sim, quer no desporto, quer no exercício físico, é essencial que a tiroide tenha um funcionamento normal. Porque se a tiroide não funcionar, por exemplo, a resistência muscular perde-se completamente e, portanto, a pessoa fica impossibilitada de praticar qualquer exercício físico. E agora diga-me uma coisa, acha que quer aquelas pessoas que vão para o ginásio e que fazem desporto, quer mesmo aquelas que vão correr, fazer uma corridinha ao longo do dia ou ao fim do dia, sabem disto ou não? Têm este conhecimento ou não? Eu penso que ultimamente as pessoas estão bastante mais informadas acerca da tiroide, até porque hoje em dia as pessoas vão mais ao médico, fazem mais análises e a partir de uma certa idade é habitual fazerem uma análise à função tiroideia e, portanto, eu penso que ultimamente as pessoas são mais informadas acerca da importância da tiroide. Para os desportistas, eu penso que os desportistas esses sim saberão, porque de facto eles são sujeitos, sei lá, um Nelson Évora de certeza que faz análises ou fez todas as análises possíveis para saber como é que estava a tiroide dele. Eu penso que aí não haverá problema, o grande problema estará naquelas pessoas que de facto vão para o ginásio e não fazem não recorrem, digamos, ao seu médico para saber como é que está a sua tiroide. Que conselhos é que a doutora daria a alguém que quer ir para o ginásio relativamente a esta questão da tiroide? O que é que deveria fazer? É muito simples. Para saber como está a função da sua tiroide, é através de uma simples análise ao sangue, com doseamento de 2 simples hormonas, conseguimos saber se a tiroide funciona bem, se funciona pouco ou se funciona demais. Portanto, se funciona bem não tem problema nenhum.
não é? Exatamente. E estará bem. Se funcionar pouco, o que é que isso significa? O que é que quer dizer funcionar pouco? Funcionar pouco. O que é que significa? Isso significa que a pessoa tem um hipotireoidismo. Ok, agora entramos nas doenças associadas, não é? Exatamente. O que é um hipotireoidismo? Portanto, um hipotireoidismo é uma situação em que a síntese da hormona tiroideia ou das hormonas tiroideias se está a fazer em déficit. Portanto, a concentração de hormonas da tiroide no sangue é inferior ao que é considerado normal. Ok. Portanto, isso vai trazer problemas a longo prazo ou não, se não se tiverem atenção? Sim, claro. Geralmente, o hipotireoidismo é uma patologia um pouco arrastada, portanto, não tem uma manifestação violenta, digamos assim. É uma situação clínica arrastada que muitas vezes no início passa despercebida, até porque cursa com sintomas que são muito pouco específicos. Mas quais são, doutora? Podemos dizer alguns para se ter atenção, claro, lá em casa? Podemos, com certeza. Se me puder dizer. E é sempre bom, porque as pessoas ficam atentas aos sinais. Que sinais sim, é que... Pronto, então o que é que pode ser? Um cansaço fora do normal. Sim. Porque cansaço todos nós temos no final do dia. É verdade, é verdade. Um cansaço fora do normal. Por vezes também um aumento de peso que não se estava a contar. Isso no hipotireoidismo? Estamos a falar ainda do hipotireoidismo. Sim. Pele mais seca, queda de cabelo, um certo desânimo, digamos assim. Por vezes as pessoas sentem-se desanimadas, sem vontade de fazer seja o que for. E ao fim e ao cabo tudo trabalha mais devagar, portanto a digestão é mais complicada, a pessoa fica mais obstipada. Há de facto uma alteração na nossa forma de estar, não é? Há uma alteração na velocidade com que o organismo funciona, portanto todo o nosso organismo vai funcionar mais devagar. E porquê é que isso acontece, doutora? Porquê é que aparece o hipotireoidismo? Há alguma razão assim concreta, alguma causa? Sim, há várias causas de hipotireoidismo. A causa mais frequente em Portugal, que é bastante mais frequente no sexo feminino, são as chamadas doenças imunológicas. Portanto, é um hipotireoidismo de causa autoimune, que é denominado tiroidite autoimune ou tiroidite de Hashimoto. E então, o que é que acontece? Aqueles nomes bonitos que vocês sabem, mas que mais ninguém conhece, nem sabe, nem percebe o que é que eles querem dizer. Não, Hashimoto é muito simples, é porque foi descoberto pelo senhor Hashimoto. Tem esse nome. Exatamente. E que denominou a doença com o seu nome. Sim. Então, o que é que acontece nessa tiroidite autoimune? O sistema imunológico da pessoa está alterado. Sim. Portanto, a tolerabilidade imunológica está diminuída e o organismo deixa de reconhecer a tiroide como sendo dele, como lhe pertencendo. Portanto, é uma chamada doença autoimune. E fabrica anticorpos, que são as nossas células de defesa, que em princípio servem para nos defender de agentes externos, mas que neste caso vão atacar uma estrutura que é nossa. E esses anticorpos então vão atacar a glândula tiroideia. Ela no início consegue se defender, digamos assim, e continua a funcionar normalmente, mas geralmente com o evoluir da situação ela deixa de produzir as hormonas que produz normalmente e então surge o hipotireoidismo. Doutora, portanto, é lento, esse processo todo é lento, sim, digamos assim, não é? geralmente este processo é lento, é um processo lento. É fácil de diagnosticar, ou seja, a regra geral, a porta de entrada do sistema é pelo médico de família, como nós sabemos. Facilmente se chega à conclusão de que é isto, porque os sintomas, como disse há pouco... Sim, são muito inespecíficos. Não é? Portanto, há dificuldade de facto de chegar a um... Sim, no início pode haver dificuldade. Pode haver essa dificuldade, sim, não é? Pode haver essa dificuldade. No hipertiroidismo, o que é que acontece? O hipertiroidismo é exatamente ao contrário. E é um quadro muito mais florido e que acontece de uma forma muito mais súbita. Claro. Pode ser um quadro muito grave, contrariamente ao hipotireoidismo, em que a pessoa consegue andar muito tempo com hipotireoidismo. No hipertireoidismo, geralmente não. Aparece mais de repente, portanto. Aparece mais de repente, os sintomas são muito mais marcados e é exatamente o oposto do hipotireoidismo. Portanto, a pessoa está muito agitada, muito ansiosa, muitas vezes com umas alterações de humor incríveis. O coração bate muito, tem uma grande intolerância ao calor, geralmente o peso reduz consideravelmente, ao contrário do hipotireoidismo, apesar da pessoa comer imenso, porque tem um apetite exagerado. Isso é a parte boa. É a única parte boa do hipertireoidismo, é essa, sem dúvida. Mas é uma situação muito desagradável que é complicada. E que, se não for tratada,
pode inclusive evoluir para uma insuficiência cardíaca, porque o músculo cardíaco, submetido a tanta hormona da tiroide, acaba por trabalhar demais e pode chegar a cansar-se. É mais fácil diagnosticar o hipertiroidismo ou não? As dificuldades são idênticas? Para um endocrinologista... Para vocês são fáceis, não é? É muito fácil. Pois, geralmente, quando o doente entra no consultório com hipertiroidismo, o diagnóstico é quase feito à porta. Claro, claro. Mas, por exemplo, quando a doutora diz que, de facto, há aqui uma insuficiência cardíaca, um batimento cardíaco, se calhar, mais acelerado e tal... Estamos a falar num caso extremo, mas o batimento cardíaco exagerado é sempre. Mas é engraçado, porque muitas vezes não se pensa no hipertiroidismo. Pois não, não é? Não. Pois, E muitas vezes, inclusive, as pessoas são tratadas por psiquiatras. Porquê? Porque andam ansiosas, porque andam irritadas, porque têm alterações bruscas de humor. O doutor estava a falar nos sintomas e parecia quase uma situação de bipolaridade, não é? Exatamente. E acaba o diagnóstico por ser um pouco arrastado por causa disso. Acho. E também queria alertar que na fase aguda do hipertiroidismo o exercício físico e a prática desportiva é completamente contraindicado. Aí não. Mas se calhar o doente tem essa noção, ou apetece-lhe fazer, ou se calhar tem uma reação ao contrário e quer ir para o ginásio, não sei. Realmente o doente tem tanta energia nessa altura que por vezes apetece-lhe fazer atividade física e aumentar até a prática de exercício físico. Mas também se cansa com muita mais facilidade. Com muito mais facilidade. Sim, mas à partida não de todo. Não Portanto, de todo. Digamos que é importante é não de todo. É a única situação em que não se deve aconselhar prática de exercício físico, é na fase do hipertiroidismo não compensado. Não compensado. Doutora, já voltando à nossa conversa, vamos agora fazer uma pausa e falar de alimentação e também de boas escolhas com o nutricionista Miguel Godinho, da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua. Somos o que comemos, é o que ele nos tem ensinado. Olá, Miguel. Olá, hoje vamos falar sobre o consumo de água. Em dias como o de hoje, dias de sol, a nossa sede aumenta e o consumo de água com ela aumenta também. Atualmente, as boas práticas saudáveis e o estilo de vida mais saudável que todos nós adotamos leva-nos a consumir maior quantidade de água. Será isso benéfico para o nosso organismo? Devemos consumir 1,5 litro a 2 litros, como dizem os nutricionistas? Existe algum risco em consumir água a mais? São estes os temas que vou abordar. Em primeiro lugar, a água é francamente importante para o funcionamento do nosso organismo e, nesta medida, devemos consumir a quantidade de água exata para o nosso corpo. 1,5 litro a 2 litros é a recomendação genérica que damos. Contudo, se quiser medir a sua quantidade precisa de água, deve beber o suficiente para manter a urina clara e sem cheiro. Esta é um sinal de que está a beber a quantidade de água certa e se mantém hidratado. Se não estiver a beber a quantidade de água que deve, o seu organismo irá dar alguns sinais de alerta. Em primeiro, pode sentir-se mais cansado, pode ter algumas dores de cabeça e a sua urina irá ficar carregada e com algum cheiro. Estes são sintomas de desidratação e é um sinal claro que deve aumentar a sua ingestão de água. Mas beber água também pode ser feito em excesso. Sim, são muito mais comuns os casos de desidratação nos hospitais, mas também aparecem alguns casos de pessoas que bebem água a mais e isto pode ter alguns efeitos nocivos para o seu organismo. Na nossa garganta dá-se uma sensação de fecho, que muitas vezes é confundida com sede, o que nos leva a beber ainda mais água. Beber água em excesso pode literalmente afogar-nos vivos. Sim, quando bebemos água em excesso, o nosso organismo não reage bem, o nosso metabolismo não é favorecido e pode, em casos extremos, levar à morte. As práticas de vida saudável levaram-nos também a transportar connosco uma garrafa de água, muitas vezes plástica. Esta garrafa, mesmo que seja lavada, pode acumular alguns micro-organismos nocivos para a sua saúde. O meu conselho é que não use sempre a mesma garrafa, tente sempre comprar garrafas novas todos os dias. Uma vez mais, apelo ao cuidado na ingestão de água. Devemos claramente, como disse anteriormente, manter a urina clara e sem cheiro, mas não devemos ultrapassar, por exemplo, os 3 litros de água diários. E se usar uma garrafa metálica com rosca, esta deve ir a lavar à máquina de lavar, que atinge temperaturas mais elevadas, que vão assim eliminar os micro-organismos. Até para a semana. Somos o que comemos, espaço da responsabilidade de Miguel Godinho, nutricionista da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua, para sabermos o que comer e como. Por aqui no estúdio converso com a endocrinologista Maria João Oliveira sobre tiroide e desporto e exercício físico. Doutora, ali na primeira parte referiu assim, en passant, digamos assim, que as mulheres são mais castigadas em várias coisas, nesta também, na questão da tiroide também são mais castigadas do que os homens. Há percentagens relativamente ao índice de mulheres afetadas pela tiroide e porquê é que isto acontece?
Geralmente temos 3 a 5 mulheres para um homem. Então é uma grande diferença. É uma grande diferença. Porque é que acontece? Pensa-se que possivelmente o ambiente hormonal da mulher será mais favorável a este tipo de alterações e depois também porque uma das principais causas de disfunção tiroideia são as tais doenças imunológicas e elas são muito mais frequentes no sexo feminino. Muito mais no sexo feminino. Quando diz que a questão hormonal tem aqui uma importância grande, está a falar na pré-menopausa, a menopausa ou não de todo, e isso tem a ver com as hormonas ao longo de toda a vida? Tem a ver, portanto, tem a ver com as hormonas ao longo de toda a vida. De qualquer forma, sabemos que a mulher pós-menopausa tem mais disfunção tiroideia, principalmente hipotiroidismo, do que a mulher nessa fase, pré-menopausa. E, portanto, deve estar em alerta também nessa altura. O obstetra aqui, o ginecologista, poderá ter aqui um papel também importante de aconselhamento ou não? Sim, eu penso que atualmente os ginecologistas estão muito sensibilizados para esta questão da tiroide. Não é? Pois. E o médico de família, há pouco falámos nele, mas não especificámos se ele está alerta ou não para, de facto, terem atenção, sintomas que podem ter a ver com isso. A endocrinologia, digamos que tem feito algumas campanhas de alerta para os médicos de família. E eu penso que atualmente os médicos de família também estão mais atentos à patologia tiroideia. A referenciação que lhes é feita, portanto, porque é que as pessoas chegam até vocês, é mesmo pelo médico de família ou há aqui outras especialidades que são importantes, digamos assim, e que dão indicação para o endocrinologista relativamente o grosso da referenciação é o médico de família. É o médico de família, pois. Apesar que por vezes a pessoa é seguida por outras doenças, por outra especialidade, e, por exemplo, a cardiologia é uma especialidade que nos referencia muitos doentes. É uma doença que tem crescido ao longo dos anos ou não, doutora? É uma doença que tem crescido ao longo dos anos, mas também é uma doença que tem sido diagnosticada mais ao longo mais dos anos. Cedo, não é? Se calhar o maior número tem a ver com isso, com mais diagnósticos, o que é mesmo positivo, não é? Vamos falar de tratamentos. Já tivemos aqui a fazer uma análise sobre a doença e agora, como é que se trata? Como é que se trata esta patologia ou estas patologias que estão associadas à tiroide, ao mau funcionamento da tiroide? O hipotiroidismo é uma patologia muito simples de tratar, só temos que dar a hormona que está em falta. Ok. Que no caso do hipotiroidismo tratamos apenas com a T4, portanto a tiroide sintetiza 2 hormonas, a T4 e a T3. Ok. Nos tecidos periféricos a T4 é convertida em T3 e nós tratamos o hipotiroidismo apenas com a T4. Com um medicamento, portanto... Com um medicamento, é um comprimido que o doente tem que tomar todos os dias. Todos os dias, claro. Obviamente, que temos atualmente a facilidade que temos várias doses, várias dosagens, o que nos permite ajustar a terapêutica a cada indivíduo, porque não há 2 pessoas iguais. Sim, pois. E a medicina cada vez funciona mais assim, não é? À medida de... E, portanto, é importante conseguirmos uma função tiroideia normal. É óbvio que a pessoa tem que ser vigiada, pelo menos uma vez por ano. Tem que diga-me uma coisa, uma pessoa com hipotiroidismo é um doente crónico? Sim, o hipotiroidismo geralmente é uma situação crónica. Crónica, portanto será para toda a vida será para toda a vida. Portanto terá de fazer terapêutica o resto da vida, certo, digamos terá assim. Que fazer a hormona tiroideia o resto da vida. No caso da outra doença, do hipertiroidismo, como é que é? Como é que se trata? O hipertiroidismo é uma situação bastante mais complicada, mais grave, não é? Que eu reforço que deve ser tratada por um endocrinologista, porque o tratamento por vezes não é fácil. E porquê? Porque geralmente, na maior parte das situações, começamos a tratar também com comprimidos, que é um fármaco que denominamos antitiroideo de síntese, mas que só resulta, ou seja, só permite a cura do hipertiroidismo em cerca de 25% dos doentes. Portanto, é um número que não é... Sim, não é aquele que vocês desejariam e que os doentes desejariam, não é um número, não é um bom número. Não é ainda um número, não é? Não é um fármaco para tomar toda a vida, como é a levotiroxina, porque é um fármaco que tem alguma toxicidade, nomeadamente hepática. Portanto, geralmente o primeiro passo do tratamento, sim, é tentar o fármaco oral, porque é a forma mais simples, e vamos vendo os resultados. Se realmente conseguimos atingir um estado funcional da tiroide normal,
paramos o fármaco e também vemos o que acontece. Muitas vezes o que acontece é que depois o hipertireoidismo recidiva e então temos que partir para uma situação que nós chamamos uma terapêutica definitiva. E o que é essa terapêutica definitiva? Portanto, essa terapêutica definitiva, ao fim e ao cabo, é ou o doente ser operado e retirar a tireoide, retira a tireoide completamente e fica sem tireoide e entra em hipotireoidismo e depois faz tratamento de substituição com a hormona tireoideia, que já não tem problema nenhum. Ou então, em algumas situações, e cada vez utilizamos mais, é um tratamento com iodo radioativo. Portanto, o iodo é uma substância que é tratada com radioatividade, é captada pela tireoide, digamos que satura os receptores da tireoide e com o tempo, ao longo de alguns meses, a tireoide vai fibrosar e deixa de produzir a hormona da tireoide. E de que forma é que é administrado esse tratamento? Esse tratamento é administrado de uma forma oral, é uma só toma oral, num departamento de medicina nuclear, porque é uma substância radioativa e exige alguns cuidados. Depois o doente vai para casa e ao longo de algum tempo a sua tireoide vai deixar de funcionar. Portanto, ela não é retirada, permanece no organismo, mas não trabalha. E então o doente entra em hipotireoidismo também. Portanto, para se de facto eliminar um mal, cria-se outro que se sabe controlá-lo. Exatamente, cria-se um mal menor. Um mal menor. Estes doentes, principalmente estes com hipertireoidismo, têm qualidade de vida, ou podem hoje ter qualidade de vida, ou não? Os doentes não têm a qualidade de vida no início da sua doença. Passam a ter qualidade de vida depois de estarem controlados. E depois têm a vida, quando entram em hipotireoidismo e fazem a substituição e os níveis das hormonas da tireoide são normais, portanto são equivalentes aos níveis fisiológicos, têm uma qualidade de vida equivalente a uma pessoa que não tem... qualquer outra pessoa. Isso é que são boas notícias, essas são boas notícias. Estamos no final do Saúde em Jogo de hoje, esta meia hora passa sempre tão rápido, doutora. Última mensagem aqui sobre a prática do exercício físico, em conclusão. Quem tem tireoide, o que é que deve fazer, quer tenha hipo ou hipertireoidismo? Eu penso que para uma vida saudável devemos praticar exercício físico. Essa é a mensagem, não é? Exatamente, digamos que esta é a mensagem top. E quem tem patologia tireoideia também não deve deixar de fazer exercício físico, exceto na fase aguda do hipertireoidismo. Estando a função tireoideia controlada, o exercício físico que pode fazer é o que já fazia antes, ou então, se quiser começar a fazer exercício físico, também não tem problema absolutamente nenhum. O hipotireoidismo, ainda que não compensado, o exercício físico também tem algumas vantagens. Porquê? Porque desde que seja um exercício não muito intenso e de baixo impacto, acaba por aumentar um pouco a resistência muscular, o humor da pessoa, reduz a tensão arterial e, portanto, mesmo numa fase inicial de hipotireoidismo não compensado, penso que o exercício físico também tem o seu papel. Alertas que os PTs devem estar... atentos ou não? As reações das pessoas no ginásio de vez em quando dão alguns sinais que se consigam ver? Não, pois não? Podem dar, repare, se for uma pessoa realmente com uma resistência física abaixo do normal, ou abaixo do que seria esperado para a idade da pessoa, isso pode ser sinal de uma disfunção tireoideia. Outro sinal o oposto também, não é? O oposto também. O oposto também. Outro sinal muito importante que eu penso que os PTs devem estar atentos é uma elevação da tensão arterial durante o exercício físico, porque isso tanto pode cursar com um hipotireoidismo como com um hipertireoidismo, assim como uma frequência cardíaca exagerada. Muito obrigada, doutora. Foi um gosto tê-la aqui. Felicidades para a sua prática clínica. Falámos de tireoide e de desporto. Agradeço também a si a sua presença e já sabe que eu volto para a semana porque é a sua saúde que está em jogo.